Oi, gente! Hoje eu quero falar com vocês sobre espiritualidade e extraterrestres, né? A espiritualidade e vida em outros planetas. Como sempre, eu não sou expert nesse assunto, como em nenhum outro. O que eu vou falar para vocês é a minha percepção, um pouco do que eu acessei, um pouco, porque tem bastante detalhes que eu quero contar para vocês que não vai caber num vídeo só, mas eu já vou começar a introduzir, né, aqui nesse vídeo. E assim, eu quero conversar com vocês sobre essa conexão entre vida em outros planetas, extraterrestres com a espiritualidade, né? Assim, eu nunca me interessei por ufologia. Ufologia tradicional, essa que passa muito na televisão, no History, nesses canais a cabo, eu nunca me interessei. Na verdade, eu nunca me interessei por nenhum assunto que a TV abordasse, porque inconscientemente eu já sabia que ali eram meias verdades, nunca estava a verdade, sabe? Avistamento de OVNIs, assim, eu nunca olhei para aquilo com um interesse genuíno, assim como eu nunca olhei para a escola, para os estudos tradicionais, de uma forma com bons olhos, porque eu sentia tudo aquilo muito superficial. Eu sempre gostei de coisas mais profundas, mais lógica para as minhas percepções, para o que eu tinha como intuição, para aquilo que eu trazia dentro de mim, né? Então nada lá fora, dito pela TV, dito pelas escolas, aquilo para mim não tinha, nunca teve solidez. Era tudo muito superficial, então nunca me interessou. Então eu nunca me interessei por ufologia. Não julgava como existia ou não existia, mas para mim era indiferente, era superficial. Até que eu, começando a estudar sobre mediunidade, espiritualidade, cheguei a informações sobre canalização, né? Canalizações. E o primeiro ser, né, que é mostrado no meio espiritualista é o Asta Charan. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é bem conhecido, né? Muitas pessoas trazem canalizações com o nome dele. E aí eu comecei a seguir alguns canais e comecei a estudar um pouco sobre esses seres, né? Seres estelares, seres cósmicos, irmãos galácticos. E aí isso tudo foi... esse tipo de informação foi vindo para mim com muita familiaridade. E aí eu fui entendendo, né, que nosso planeta Terra, ele é guiado, né, como o próprio Espiritismo fala, que Jesus é o governador do planeta Terra, né, isso é uma verdade. Eu também vejo dessa forma e recebo essa informação como uma verdade. Mas dentro das religiões não é abordado dessa forma, assim, não é explícito, né? Eles vão falando, o próprio Espiritismo fala de vida em outros planetas, Chico Xavier também, ele também já se contactava, mas sempre naquela abordagem ali da religião, sem detalhar, sabe? Tudo ali dentro da doutrina. E aí eu comecei a juntar as coisas, né? Então eu comecei a entender que Jesus realmente não era daqui e que, enfim, cheguei nas linhagens, né? O que são as linhagens? As linhagens são as raças dos extraterrestres. Então existe a linhagem dos felinos, a linhagem dos arcturianos, os pleiadianos, os reptilianos, porque os reptilianos são a raça mais falada, né? Inclusive na televisão, né? Que fala um pouco que é a raça que domina aqui o planeta, são os reptilianos. Tem os draconianos, enfim, são várias raças que eu não vou parar agora para falar sobre essas raças. Eu quero falar sobre a conexão, né? O que é a espiritualidade junto com essa informação dos extraterrestres. O que eu entendi? O que eu descobri? Então eu descobri assim que o planeta Terra ele é regido, né? Ele é guiado, comandado
pelo governador que é Jesus, e que Jesus não é um terráqueo, que Jesus é um ser de um outro planeta, né? Mais evoluído que o nosso, né? De uma origem muito mais evoluída que a nossa, enfim. E que o planeta Terra, ele sempre foi dominado por raças, né? Que queriam de fato dominar o planeta, né? Que, se eu não me engano, não sei se são os reptilianos, né, gente? Aqui eu tô falando, gente, eu só quero fazer a conexão da espiritualidade para vocês entenderem como que é essa coisa de anjos, né? Que a gente vê, enfim, de santos, né? Então, assim, essas raças, né? Uma raça tinha um poder, o domínio sobre a Terra. E aí, toda aquela guerra espiritual que a gente sabe que existe, não vem a ser, o que eu entendi é que não vem a ser uma guerra espiritual de humanos desencarnados. Essa guerra espiritual, ela é muito mais, como que eu vou dizer? Ela é muito mais de outra dimensão, ela é de uma frequência muito diferente da nossa aqui, da Terra, entende? Então, assim, aquilo tudo que a gente vê sobre ataques espirituais, isso tudo, gente, tem envolvimento com os extraterrestres, chips, implantes. Então, assim, eu vou tentar simplificar aqui, porque eu vou abrindo e depois eu vou me perdendo. Então, assim, como que eu vejo, tá? Eu vejo que, por exemplo, dizem que São Miguel Arcanjo é o Asta Cheran. Dizem, tá bom? E aí você fala assim, por que, Renata, que eles não se apresentavam antes? Se apresentavam, eles sempre estiveram presentes aqui, só que o único meio para que eles se comunicassem era através da mediunidade, era através da introspecção, do autoconhecimento. Era muito mais difícil, ou então com abduções, aparições, então era uma coisa que não tinha como aquilo se propagar, né? Porque os meios de comunicação sempre foram dominados, então eles não tinham interesse de divulgar esse tipo de informação. Então acontecia um caso aqui, um caso ali, e isso ficava como uma lenda, vamos dizer assim, né? Então, mais antigamente, antes da internet, né, sei lá, na época que eu nasci, até a época que eu nasci mais ou menos, se falava disso, mas eu acho que ainda muito com crença e não como uma realidade, né? Tipo realmente um folclore, sei lá, enfim. E aí, com a chegada da internet, segundo informações, quem trouxe essa tecnologia para o planeta foi o Asta Cheran, né? Foi ele que trouxe essa tecnologia para cá. Nós começamos a poder ter acesso a esse tipo de informações, né? Então, com as redes sociais foram se criadas as páginas que trazem de pessoas que se conectam, que colocam lá a informação, né? As suas experiências, os seus contatos. E ali todo mundo, né? O mundo todo passou a ter acesso a esse tipo de informação. E aí, o que eu passei a entender? Que o que vem a ser esses santos, né? Que a gente coloca como anjos, enfim, como que eu vou dizer? Tipo assim, Nossa Senhora, próprio Jesus, o Cristo, esses espíritos mais evoluídos, esses avatares que estiveram aqui na Terra. O que vem a ser eles? Para mim, né, o que eu entendi é que eles são seres que de outros planetas mais evoluídos que nós e que vieram para cá para encarnar na Terra para trazer, né, luz para o planeta.
Porque o nosso planeta é um planeta primitivo, né? Era um planeta e ainda é um pouco primitivo. É um planeta ainda em desenvolvimento. Então, foi necessário que viesse seres de outros, né, de outros planetas, seres mais evoluídos, para começar a implantar aqui sabedoria, né? Então, assim, Buda, eu entendo como não ser daqui, né? Então, o que acontece? Eles encarnam aqui, eles ganham um corpo físico, perde também a lucidez para depois despertar. Eles, não é por eles serem avatares que muitos deles não passaram por esse processo, né? Eu acredito que o mais diferente aqui, o mais incrível aqui, enfim, a força maior que teve aqui foi realmente Jesus, que já chegou, já veio desperto, né? Desde sempre. Não foi à toa que ele não é à toa que ele permanece até hoje muito vivo, né? Aqui no planeta. Já se passaram 2020 anos e ele continua sendo ele. Imagina ele tendo toda aquela mediunidade, toda aquela conexão naquela época, né? Então, para você ver como é que foi um fenômeno muito importante. Então, a Terra começou a ser habitada por esses seres. E aí, o que aconteceu? Eu também não vou entrar muito em detalhe nisso agora, porque no outro vídeo eu já expliquei para vocês mais ou menos como eu vejo que tudo aconteceu aqui nesse planeta. Como eles vieram, por que eles vieram e tal. O que eu quero contar para vocês é uma experiência que eu tive, algumas das experiências que eu tive, muito interessante. E depois que eu comecei a ter essa primeira experiência, as experiências não pararam, sabe? Foram muitos insights, acessei bastante coisa interessante sobre mim e obtive liberações através dessas informações. E assim, eu me percebi um computador. Eu me percebi, depois dessas experiências, eu percebi realmente que eu entendi que nós somos computadores, que nossa mente é um software que vem com programas e que é reprogramável, sabe? E eu comecei por mais que eu já tivesse um pouco de noção sobre isso, eu já intuísse sobre isso, eu comecei a experimentar isso, que realmente isso era uma realidade. Então, vou contar para vocês a minha primeira experiência, né? Depois de eu já ter me informado, lido um pouco sobre, né, a vida em outros planetas, sobre as linhagens, sobre essas canalizações, eu tive a minha primeira experiência de percepção extrasensorial com percepção extraterrestre. Então, aqui onde eu moro é um lugar de praia, né? Turístico. Então, eu estava numa ilha. Quando de repente, do nada, gente, eu lá na ilha, curtindo a ilha, né? Linda, água cristalina. Quem conhece aqui em Cabo Frio, a ilha do Japonês é uma ilha linda. E eu tô lá distraída, né, com a minha família ali na água. De repente eu vi um grupo de pessoas e quando eu olhei para esse grupo de pessoas, eu olhei para uma menina, né, uma moça específica. Quando eu olhei para ela, como que eu vou explicar isso? Quando eu bati os olhos nela, eu tive uma visão, né? Uma percepção extrafísica da origem dela e daquelas pessoas que estavam próximas. Como um insight, como quando você lê, quando você faz leitura intuitiva, sabe? Quando você olha assim, você sabe aquilo, aí você fala, você vê além. Exatamente isso, só que eu vi com os meus olhos, não os físicos, mas o meu terceiro olho, eu acessei a linhagem dela. E como um eco, eu acessei das pessoas que estavam em volta dela. E demorou uns 3 segundos aquilo. Foi muito rápido. Mas foi o suficiente para eu parar e falar assim, caraca, o que foi isso? Então eu olhei para ela e como se eu estivesse vendo em outra dimensão. Eu acessei a linhagem dela e daquele grupo de pessoas que estavam com ela. Eu não vou conseguir colocar em palavras mais aquilo que eu vi. Mas foi isso que aconteceu. Então, a partir dali, eu comecei a ter vários insights. Eu comecei a entender que se a gente vê a 4ª dimensão,
a gente também pode acessar a nossa linhagem e a linhagem das outras pessoas, né? E aí eu fiquei com aquilo na minha mente e eu comecei a entender que essas informações foram vindo. Assim como você pode acessar a vida passada, você também pode acessar a linhagem. Será que você tem uma linhagem? Sabe? Então aquilo me fez, me despertou, né? Uma visão de uma outra forma. Enfim. E aí, né, quando acontece esse tipo de fenômeno com a gente, que a gente entende como fenômeno, você começa a querer entender. Eu, como cientista que sou, comecei a pesquisar ainda mais sobre isso. Encontrei bastante informação, até que eu encontrei uma página, né, no Facebook, uma página que fala sobre isso, né, sobre as linhagens. E aí eu quis tirar a minha dúvida, porque ali eu vi ali naquela página a oportunidade que eu tinha mais próximo de tirar logo a minha dúvida. Então, quando o administrador da página colocou uma postagem falando, se eu não me engano, de uma linhagem específica, eu fui lá no comentário e perguntei. Eu falei assim, é possível a gente ler, fazer a linhagem, fazer a leitura de uma pessoa e descobrir a linhagem? E aí, foi muito engraçado. Aí, automaticamente, né, o administrador foi lá e falou assim comigo, me chama no Messenger. E aí eu fui lá chamar ele no Messenger, porque eu estava enlouquecida atrás de informação, né, sobre aquilo que eu tinha visto, como é que eu fazia para acessar mais, né? Enfim, conversar com alguém que entendesse. E aí o que aconteceu? A gente começou a conversar e ele falou para mim, o administrador falou para mim que sim, que isso era possível, que por meditação eu poderia acessar e tal. E aí nós trocamos o WhatsApp. Gente, aconteceu algo incrível, nada é por acaso. Nada é por acaso. Ele vai assistir esse vídeo e ele vai rir pra caramba, porque eu sei que ele vai. Quando a gente começou a se falar, a gente começou a trocar informações, né? Ele falando comigo sobre isso, e aí começou a conexão, né? Que realmente fazia todo sentido. Eu comecei a ter insights e comecei a vir downloads e, gente, parecia que eu ia enlouquecer. As informações pareciam que estavam baixando num computador. Sabe aquilo que você vê passando assim, carregando? Eu conversava com ele e os downloads iam sendo baixados. E aí ele contou, né, um pouco sobre ele, sobre as experiências dele, como ele descobriu a linhagem dele e tal. E aí, agora eu não me lembro se isso foi antes de eu falar com ele ou se foi depois. Eu fui fazer uma meditação, né? Como todos os dias eu faço a meditação. Eu acredito que tenha sido depois. Porque eu já estava tão envolvida, porque quando você começa a se aproximar de um assunto, é porque você está conectado àquilo. Lembra que eu falei com vocês? Quando eu comecei a postar muito sobre Osho, a participar de grupos no Facebook sobre o Osho, comecei a estar sempre em contato com os textos do Osho, nós estávamos nos aproximando, né? A gente estava criando um vínculo. A mesma coisa acontece com qualquer coisa, e não foi diferente com essa informação que eu tive. Então eu comecei, depois eu volto para o assunto que eu fiquei conversando com essa pessoa, né, com o administrador dessa página, e aí num dia eu fui fazer uma meditação, e na meditação apareceu um ser, né, para mim, 2 seres, que eu já tinha visto eu já tinha visto em vigília esse ser, na minha tela mental, na janela do meu quarto. O rosto desse ser. E eu nunca tinha visto antes. E aí esse ser que eu já vi no vidro da minha janela, ele apareceu na minha meditação, junto com outro ser, e ele pegou um objeto que parecia ser um coração, mas não era um coração, era um objeto como um coração, só que ele era como máquina, sabe? Como um negócio de videogame, uma peça de videogame, de um jogo de videogame.
Ele pegou esse objeto e ele me jogou esse objeto, ele jogou para mim esse objeto e eu fiquei, e virou, deu as costas para mim. E aquele objeto, ele veio descendo, se aproximando de mim, e ele ficou orbitando na minha frente. Nisso, eu estava dentro de tipo um organismo. Ai, gente, espero que não fique doido isso. Então, vou explicar de novo. Eu estava em meditação e, de repente, apareceu uma cena para mim, um cenário. Eu estava dentro de um organismo, como se fosse coisa de computador. Eu estava dentro de um organismo, apareceu 2 seres. Esse ser, ele pegou esse objeto que me pertencia, como eu sei disso? Eu senti que esse objeto me pertencia, e ele jogou esse objeto, como se estivesse assim, né? Fazendo uma birra. Ele jogou esse objeto e deu as costas para mim. E aí, automaticamente, eu identifiquei que aquilo era uma holografia. Ele estava se passando por aquele ser. E aquele objeto, ele veio e ele ficou em órbita na minha frente. E eu via o organismo, a parede do organismo escamoso. E esse objeto parecia um coração cinza. Como se fosse um videogame, um jogo de videogame, e eles têm aqueles objetos, né, que eles inventam lá, que não existe. Era exatamente assim, gente. E aquele objeto ficou em órbita na minha frente. Dali eu não consegui ver mais nada. Assim, né? Ali não se desenrolou mais nada. Quando eu entendi que aquela visão que eu estava vendo tinha a ver com as linhagens, eu intencionei saber se eu pertencia a alguma linhagem. E apareceu o nome da minha linhagem escrito em máquina na minha tela mental. Bem grande, assim, né? As letras maiúsculas e escrita máquina. Igual máquina de escrever. Apareceu o nome da minha linhagem, que eu não vou falar aqui, tá bom, gente? Não me sinto autorizada a falar. E aí, quando eu vi aquilo, eu procuro, como eu falo para vocês, levar tudo com simplicidade. Porque se você perde a conexão. Quem sonha, tem sonho lúcido, sabe que se você tomar um sustinho, você volta para o corpo, você acorda. Você tem que estar ali entregue para aquilo que você está vivendo. Então, eu me mantive tranquila. Quando eu vi que nada mais apareceu na minha frente, na minha tela mental, eu voltei da minha meditação. E aí, o que aconteceu? Esse administrador, ele é hipnólogo. Então a gente começou a conversar, gente, pelo tom de voz, pela frequência da voz, eu comecei a entender que a gente se conhecia. Só que eu nunca tinha falado com essa pessoa, eu não conhecia ele pessoalmente, ele é de outro estado. E a gente começou a conversar e eu falei assim, cara, a voz dele entrava em frequências e eu percebia em qual frequência ele estava. Então eu percebia quando ele estava na frequência da linhagem dele, eu percebia quando ele estava no humano, e eu achava isso incrível, e eu falava, e ele falando comigo no telefone, ele contando, né, me mostrando algumas coisas e tal, e eu sabia, e eu falava assim, cara, eu ficava pensando assim, caramba, eu percebo a frequência que ele tá. A frequência quando ele estava na linhagem dele, e quando ele entrava na frequência da linhagem dele, ele me era muito familiar. Só que eu fiquei quieta, eu não falei logo nada de cara. Até que teve algum momento que eu comecei a... Você começa a sentir coisas aqui no teu corpo muito estranho. E aí, eu conversando com ele, eu começava a sentir uns reflexos nos meus chakras. E aí, eu começava a falar, quando ele entrava na frequência da linhagem dele, que eu percebia pela voz, os meus chakras, eles vibravam. Eu senti uma movimentação energética no meu corpo muito diferente e eu olhava a tela do celular, porque a foto de perfil dessa pessoa é a foto da linhagem dela. Então, quando eu olhava a foto da linhagem e eu olhava online,
Gente, eu captava esse ser, e esse ser era muito familiar. E eu ficava assim, aí teve uma hora que eu não aguentei, porque estava tão intensa aquela conexão de quinta dimensão, porque eu sei que era de quinta dimensão, não era terceira e não era quarta, era quinta dimensão. Eu olhei assim para a tela do celular e eu falei assim, eu tô sentindo alguma coisa estranha. Aí ele perguntou o quê? Eu falei, eu não sei explicar, mas eu tô sentindo alguma coisa muito estranha. E aí ele ficou calado. E aí eu entendi, tem alguma coisa acontecendo. E, gente, a minha cabeça, ela fervilhava, porque começava a vir um monte de informações. Eu não tenho como eu explicar para vocês. Eu comecei a fazer downloads, até insights de muita coisa. E aí, muita coisa vinha por sensação. E aí, essa pessoa virou para mim e falou assim, eu tô mexendo na tua energia. Quando ele falou isso, que estava mexendo na minha energia, a primeira coisa que eu me senti foi vulnerável. Né? Eu fiquei um pouco assustada, porque eu pensei, bom, se ele tá mexendo na minha energia, ele tá me invadindo. E se ele tá conseguindo me acessar, é porque eu estou vulnerável. Como que eu me protejo? Eu tô acostumada, gente, a usar o coração, eu não tô acostumada a usar o mental. E aí eu senti aquela vulnerabilidade. Aí, automaticamente, quando eu senti aquela vulnerabilidade, o que eu fiz? Eu tive logo um insight. Você está ancorada no amor. Você está ancorada na boa intenção. O que acontecer aqui é uma experiência que você precisa experimentar. E aí eu comecei a querer entender o quê? E aí foi onde a gente começou a se aprofundar mais no assunto. Ele tem uma energia muito forte, trabalha com energia, né? É meio que um mago. Eu digo que é um mago. E a gente começou a fazer testes, a treinar. Gente, incrível. Eu sabia, eu falava, a gente fazia testes, né? Tipo assim, eu tô mexendo aonde? Ele falava, e eu falava, e era exatamente ali. E aí, a gente começou a... Quando a gente via, a gente já estava em quinta dimensão, conversando como a gente é na nossa linhagem. Gente, eu espero que isso não seja louco, mas eu não tenho como eu explicar muito pra vocês. Ele vai rir pra caramba, né? Porque ele não gosta de aparecer e eu gosto de me mostrar. E ele vai falar, você teve coragem de ir lá e falar isso. Gente, eu tenho que compartilhar esse tipo de coisa com vocês. Porque eu falei assim, cara, não é possível, o mundo não sabe disso. São raras pessoas que têm essa oportunidade de experimentar a quinta dimensão na terceira. A gente começou a se conectar telepaticamente. Eu sabia a expressão que ele estava fazendo sem nunca ter visto ele. Eu sabia. Eu comecei a entender, a ler ele, a ler a linhagem dele, a ler o porquê que ele estava aqui, o que ele precisava trabalhar aqui na terceira dimensão. E aí ele começou a entender, a gente se conhece. E aí eu falei assim, cara, incrível. A gente ficou por muitos dias se comunicando, acessando a nossa linhagem um com o outro, indo para a quinta dimensão pela voz. Até que ele falou, né, para mim que ele é hipnólogo. E eu falei, cara, se a gente tem essa conexão, você vai fazer uma hipnose em mim. Né, por telefone, porque a frequência de voz, eu sabia o tempo todo quando ele estava no humano e quando ele estava na linhagem. E aí eu falava com ele, quando ele falava alguma coisa comigo, eu falei, tu tá no humano. Aí, daqui a pouco ele tá falando ele tá na linhagem. É diferente. Como que eu vou falar? É muito, quando você tá na tua essência, na tua origem, você é empoderado, você é como se fosse um super-herói. É exatamente assim. Você é forte, você é inteligente, você consegue captar toda aquela força do ser. E quando vai para o humano, você vê as falhas que a pessoa tem.
Gente, olha, isso foi de um aprendizado enorme. Enfim, 30 minutos de vídeo. Eu vou deixar aqui vocês curiosos para saber o desenrolar dessa hipnose, que foi incrível, incrível. Ele acessando a mesma coisa que eu acessei. Enfim, eu vou falar isso tudo por partes, tá? Para não perder detalhes e para que vocês consigam assimilar isso como uma realidade, porque, gente, incrível. Só quem experimenta, quem experiencia isso sabe, né? Então, assim, nós fizemos uma sessão de hipnose e foi incrível, incrível o como eu consegui visualizar coisas e eu consegui entender a nossa dinâmica, né? Entender a nossa ligação. Enfim. Então, gente, o que eu para finalizar aqui esse vídeo, gente, que ficou, sei lá, eu acho que eu misturei muita coisa, mas enfim, eu sempre acho que eu misturei, quando eu assisto depois ficou uma coisa que dá para entender. Eu vou continuar esse assunto, né? No próximo vídeo eu vou falar sobre isso, sobre como foi essa sessão de hipnose. E tem muita coisa, gente, muita coisa. E como mudou daquele momento que eu conheci ele até hoje, a nossa conexão em quinta dimensão, que é uma coisa incrível. Então, assim, o que eu queria falar para vocês é exatamente isso, que a espiritualidade, tudo que a gente vê como humano, né? Tipo assim, anjos, são entidades superiores de outros lugares, de outras linhagens, entende? E eles se plasmam dessa forma para que a gente aceite. Por quê? Porque o ser humano não conhece, né? Ou não conhecia, agora já conhece, nunca tinha conhecido antes nada além da sua forma, né? Era sempre do humano para os animais, nunca para o humano para algo maior. Então, o algo maior vinha em quê? Anjos com asas, né? Pessoas mais angélicas, mas com personalidade humana. E tem muita coisa, gente, tem muita coisa. Mas depois eu vou introduzir com vocês um pouco sobre as linhagens. Eu espero que não tenha ficado doido isso tudo aqui, mas eu prometo para vocês que eu vou tentar ser o mais simples possível, tentar trazer os detalhes para vocês e tentar passar para vocês a sensação que porque tudo acontece muito no teu mundo interno. Por mais que teu corpo esteja aqui e que você esteja vivendo aqui, você está acessando o teu mundo interno. Por isso que é muito importante vocês praticarem meditação, porque é a insistência, a prática na meditação que faz vocês alcançar cada vez mais coisas profundas, entendem? Entende? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, deixa o seu comentário, deixa aí a sua pergunta, que eu respondo com o maior carinho, tá bom? Então é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo.